Oi meus anjos, aqui é João do Modern Studies e hoje eu estou aqui para mais um tutorial com vocês, só que dessa vez é o tutorial de Anki, uma das plataformas mais úteis para a revisão de flashcards para seus estudos. E hoje a gente vai aprender como utilizar uma extensão chamada de Image Occlusion. É uma extensão muito interessante para quem quer aprender assuntos que estão em imagens ou em tabelas e não precisar ficar digitando todos os dados em flashcards, ou às vezes nem tem como a gente aprender esses dados de tabelas ou de imagens pelos flashcards e a gente não sabe como melhorar isso através do Anki, e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer isso. Bom, antes da gente trabalhar essa extensão aqui no Anki, é importante que a gente baixe a extensão. O link para essa extensão estará aí na descrição do vídeo e ele vai abrir essa página para vocês, que é a página oficial do Anki, inclusive, então não tem nenhum perigo de vocês baixarem essa extensão por essa página. E nela vocês têm um pouco mais de informação de como funciona essa extensão, de Image Occlusion. Então aqui vocês conseguem perceber que ele utiliza uma imagem, por exemplo, de anatomia, em que você quer identificar estruturas. E a partir dessas máscaras que são criadas nos nomes das estruturas, você consegue, então, aprender isso através de flashcards. E é para isso que eu vou mostrar para vocês como fazer hoje. Mas como é que a gente baixa essa extensão e coloca no nosso Anki? Então, ao abrir a página, vocês vão descendo aqui embaixo, até onde tem essa opção de download. Nessa opção de download, vocês têm um código numérico. Vocês vão copiar esse código numérico, abrir o Anki de vocês, vir aqui na opção de ferramentas, e onde temos aqui extensões, ou vocês podem utilizar o atalho, como está escrito aqui, Ctrl Shift A. Clicando nessa parte de extensões, ele vai abrir se você já tem algumas extensões instaladas. Caso você não tenha, você clica nessa opção aqui de obter extensões. E aqui ele pede aquele código. Então você vai digitar esse código, clicar em OK, e ele vai acrescentar automaticamente no Anki. Talvez você precise reiniciar o seu aplicativo para que a extensão esteja habilitada. Bom, e agora vamos ver como trabalhar com essa extensão aqui do Anki. Então, eu criei aqui um baralho de teste e criei um flashcard aqui no Anki normal para a gente fazer o teste dessa extensão. Bom, normalmente os baralhos do Anki eles se abrem a partir dessa forma básica, que é o cartão básico de frente e verso. Mas a gente tem que modificar isso. Então, a gente vai clicar nessa opção aqui onde tem básico e ele vai abrir essas opções que são as opções de cartão normal do Anki. Mas aqui embaixo a gente tem a opção do Image Occlusion Enhanced, que é justamente a opção da extensão que a gente instalou. Então, a gente seleciona essa opção e clica em escolher. Percebam que ocorreu toda uma modificação aqui no Anki com várias coisas que são o que a gente vai utilizar para criar nossa extensão. Mas não se preocupem que eu vou trabalhar só as opções básicas dessa extensão do Anki para facilitar esses aprendizados. Mas vocês podem ir explorando e eu vou trazendo outros vídeos também sobre essa opção aqui. Bom, então o primeiro passo é a gente escolher a imagem que a gente vai utilizar para o nosso aprendizado. Eu peguei uma imagem aqui de uma tabela de medicações para tratamento de hipertensão arterial sistêmica. Peguei uma aleatória aqui do Google, não sei nem se está completamente correta. E eu vou simplesmente copiar essa imagem aqui. Vou lá no cartão do Anki e onde tem essa parte de imagem aqui, eu vou colar, dar um Ctrl V ou colar essa imagem e ele vai carregar nessa opção aqui. Mas até aí não está nada feito, a gente precisa modificar essa imagem para a gente conseguir fazer o aprendizado. Então, eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre essa imagem e percebam que tem essa opção aqui de Occlude Image. Clicando nessa opção, então, é que ele vai abrir as opções de edição dessa imagem que vão fazer os nossos flashcards. Certo? Antes, caso você queira colocar algum título para a pergunta do seu flashcard, você vai colocar aqui nessa opção de Header. Bom, percebam que tem muita opção aqui, mas a gente vai trabalhar somente com as opções básicas. Então, eu vou centralizar a minha imagem e vamos supor, então, que eu quero aprender. Então, eu tenho a classe do medicamento antihipertensivo e eu tenho quais os fármacos que possam ser utilizados. E aí eu tenho que definir, então, como é que eu quero esse aprendizado. Porque percebam que aqui embaixo eu tenho duas opções. A primeira é de Hide All Guess One e a segunda é de Hide One Guess One. Essas duas opções são diferentes para aprendizados diferentes e você escolhe a que você prefere, certo? Essa primeira opção de Hide All Guess One, o que vai acontecer? A gente vai criar máscaras em torno de todas as opções que a gente quer aprender nos flashcards e o Anki vai revelando uma por uma em cada flashcard. Então, por exemplo, eu vou criando máscaras aqui em beta-bloqueadores, inibidores de ECA, em cada uma dessas categorias, e nessa categoria de diuréticos aqui também. E aí, cada flashcard vai ser para eu adivinhar uma dessas classificações. Então, essa é a primeira opção que o Image Occlusion pode fazer para a gente. A segunda opção é de Hide One Guess One. Nessa opção, por mais que você crie máscaras em cada uma dessas categorias de fármacos, ele só vai cobrir uma por vez e você vai ter que adivinhar aquela que está coberta.
Para esse caso aqui que a gente quer aprender, não é tão interessante, por quê? Porque aí meio que você visualiza as respostas dos próximos flashcards. Mas isso pode ser útil, por exemplo, para imagens diferentes, imagens específicas. Eu vou mostrar os dois modelos em flashcards aqui para vocês, e aí vocês escolhem o que vai mais adequar para o aprendizado de vocês. Bom, nesse caso, então, eu quero que eu tenha as classes de medicações e eu tenho que saber quais são os fármacos dessas medicações. Então, eu vou selecionar essa opção aqui de retângulo. E nessa opção de retângulo, eu vou cobrir os tipos de fármacos. E eu vou fazendo isso de um por um. É importante lembrar que vocês podem modificar as cores, as formas, tudo aqui é modificável. Eu estou mostrando aqui somente o básico mesmo. Bom, e agora eu vou adicionar, então, tanto o Had All Guess One quanto o Had One Guess One. Então, percebam que ele já adicionou aqui a quantidade de cartas a esse meu baralho. Bom, aqui é um dos flashcards, no caso da opção Had One Guess One. Então, percebam que apesar de eu ter coberto todos os fármacos com máscaras, na opção de Had One Guess One, ele só vai cobrir um para eu adivinhar. No caso dessa tabela, seria meio ruim, porque eu já consigo ver os outros aqui, então cria uma tendenciosidade na hora de responder os flashcards. Mas aqui eu consigo responder normal, então eu respondo em voz alta, geralmente os flashcards. Quando eu clico na opção de mostrar a resposta, ele mostra a imagem. Aqui agora a gente tem um exemplo de Had All Guess One. Então percebam que todas as opções aqui elas estão cobertas e no caso ele sinaliza aqui em rosa qual é a que eu tenho que responder nesse momento, que no caso é bloqueador de canal de Castro. Então eu respondo, quando eu coloco mostrar a resposta, ele só mostra daquela opção. Então isso fica muito melhor para esse caso aqui de tabela. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido como utilizar essa extensão do Anki, que é muito útil para aprendizados de flashcards, utilizando imagens, utilizando tabelas, um aprendizado diferenciado dos cartões normais. Clique em gostei no vídeo se você gostou dessa dica. Não esquece de se inscrever no canal para ter acesso a mais dicas. E vai lá no Instagram do Modern Studies, que tem muitas outras dicas de aprendizados, de estudos, de produtividade e de organização. É isso, até o próximo vídeo.